tempo, suportaram as lutas, aguentaram o tranco e estamos aqui para participar da última Santa Ceia do ano. A mensagem ela é bastante conhecida até pelo fato de ter sido ministrado esses últimos dias. Eu tive a oportunidade de ministrar ali na quadra da Brasília, mas gostaria também de interagir com vocês mais uma vez, acredito eu, de uma forma diferenciada nessa noite, porque o texto vai dizer que os filisteus eles vão ir para uma peleja contra Israel. A gente sabemos que a história nos mostra que os filisteus eram aqueles que gostavam de uma encrenca. Filisteu era aqueles que gostavam de arrumar uma confusão. Os filisteus, ele era uma pedra no sapato de Israel. Os filisteus, de tempo em tempo, eles tentavam de alguma forma atacar Israel. Porém, diante dessa peleja que houve, eu já quero anteceder aqui a última frase, porque Abissai, ele vai entender que Davi era alguém diferenciado, porque Davi, ele era uma representação de Deus em Israel. Quem olhasse Davi não tinha como não perceber que a graça de Deus estava sobre Davi, porque onde Davi ele ia para uma peleja, Davi nunca saía derrotado. E o fato dele não sair derrotado é porque ele sempre teve uma companhia, e essa companhia não era uma companhia qualquer, essa companhia era a companhia do Todo-Poderoso. O nosso Deus era aquele que fazia companhia com Davi. Estar acompanhado de Deus é um privilégio tão grande, mas tão grande. Uma vez estou conversando com algumas pessoas, por mais que pensem assim, que é brincadeira, mas eu falo sério a respeito disso. Eu falei assim: não posso ir até debaixo de uma ponte, mas se Deus for comigo debaixo de uma ponte, eu estou tranquilo. Agora, ir para debaixo de uma ponte sem Deus, aí a coisa fica séria. Mas se Deus me fazer companhia até debaixo de uma ponte, eu estou bem amparado. Porque não é a ponte debaixo da ponte que vai me proteger. Não é o pé da ponte que vai me dar a guarida. Quem vai me dar a guarida é o Todo-Poderoso. E assim Deus era aquele que era com Davi. Davi poderia passar situações diversas, perseguições. Davi poderia passar por calúnias, qualquer situação. Mas o que fazia a diferença na vida de Davi era a presença de Deus. Quem sustentava Davi era Deus, quem fortalecia Davi era Deus, quem agraciava Davi era Deus, quem acendeu a lâmpada de Davi é Deus. E Davi passou a ser uma representação de Deus em Israel. Por isso que o seu soldado Abissai, ele vai ficar preocupado, porque Davi, ele representava Deus em Israel. Apagando-se a lâmpada de Israel, que era Davi, Israel ficaria desamparado. Agora, deixa eu também aproveitar a ocasião e nós entendemos que quem faz a diferença quando se identifica a lâmpada de Israel, que era Davi, a gente vemos que o próprio Senhor manifestando-se na vida de alguém é que vai acender, é que vai iluminar. Porque lá em Mateus 5 eu tive a oportunidade de dizer que Jesus vai falar que Ele é a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas e terá a luz da vida. Quando eu olho um pouco, eu quero agora aproveitar e direcionar aqui também para os nossos queridos que eu citei o nome aqui nessa música, em que eles tiveram a oportunidade ontem de descer as águas, de ser batizado. Isso é uma sustentação, uma representação que
é somente hoje, mas ontem confirmou que Sônia, Jéssica, Clodoaldo, Conceição e Roberto, eles foram reacedidos ontem. E eles, como luz, eles agora estão representando o céu. Eles, como luz, estão representando Cristo aqui na terra. Onde eles olharem, onde eles forem, eles vão ser uma identificação de Deus na terra da qual nós estamos. Como todos nós estamos aqui. Aleluia. Quem ama esse aqui? Não, levanta a mão. Eu tive a oportunidade de fazer isso também. Em uma ocasião, não me lembro se foi uma serva que teve uma visão. Eu acho que ela teve um arrebatamento de sentido e foi levado para fora do globo terrestre. E de distante ela olhava o globo terrestre e ela via um monte de pontos de luz aceso. E ela olhava e perguntou ao Senhor o que seria aqueles pontos de luz. E o Senhor respondeu: esses são os meus na terra, que faz a diferença no meio das trevas. Dá uma olhadinha para o teu irmão que está do teu lado e fala para ele: você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Jesus, ele acendeu em mim, acendeu em você. A luz que manifesta ali está manifestando em mim, você. No meio das trevas que nós estamos vivendo, nós somos luz do mundo. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e identificar um diferencial. O que as pessoas fazem, o que eles querem fazer, nós não fazemos porque nós não queremos fazer. Nós não fazemos porque nós não entendemos que nós não podemos mais fazer porque nós temos uma luz. E a luz, como ela se manifesta no meio das trevas, é quando nós nos deparamos com situações totalmente diversas, é que a luz tem que se manifestar. E para poder viver que a aparência não dá. Não posso viver como se eu tenho, como na verdade eu não estou tendo. Mas uma coisa é certa: a luz tem que ser manifesta na minha vida com força. Porque na ocasião a gente bem entende que uma vez que Jesus ele acende, manifesta essa luz na minha vida e na tua vida, nós temos que entender que nós temos que conservar essa luz. Nós temos que manter ela acesa. Uma coisa é ser acendido, outra coisa é manter ela acesa. E essa responsabilidade de manter a luz acesa cabe a mim e cabe a você. Porque o mundo ele tenta fazer de tudo para apagar a minha luz e apagar a tua luz. Mas quem tem que fazer com que ela se sustente acesa é eu e você, que a minha atitude é noite de Deus. Até no tabernáculo, o sacerdote, ele tinha por responsabilidade de manter a luz do candelabro acesa. E para isso, o sacerdote ele tinha que fazer a manutenção. E essa manutenção era feita de tempo em tempo, a fim de que viesse tirar o óleo velho, o azeite, que ficava como uma borra, limpava, tirava e colocava o azeite novo, a fim de que a lâmpada não viesse se apagar. Pergunta, irmão, do teu lado: como é que está a tua lâmpada? Agora faz a segunda pergunta: como é que está a manutenção? Então não adianta ter o candelabro se não tem luz. Só ter o candelabro, o candeeiro, é só ter o enfeite. Mas o que faz diferença é a luz que é manifesta dentro do meio. O Senhor ele vai ativar o seu discípulo. Não se pode acender um candeeiro
e colocar um candeeiro, uma luminária, e colocar debaixo do quê? Ou debaixo de uma cama. Mas tem que colocar no lugar alto, para que todo o ambiente venha a ser iluminado. Porque se tem alguém que tem um candeeiro ou iluminário e colocar debaixo do lugar que ela não proporcionará luz para todos, ela não vai ter utilidade. Isso nos mostra que quem tem chamado de Deus não dá para poder se esconder. Tem gente que foi chamado, tem gente que recebeu chamado, mas não está na posição de iluminar, mas está se escondendo. E o Senhor não chamou para você se esconder. O Senhor chamou, né, para poder se destaque também. O Senhor te chamou para poder iluminar aquilo que está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá em 1 Samuel, no primeiro capítulo, 2 Samuel, o Senhor vai chamar o próprio profeta Samuel, sacerdote, juiz, e vai dizer: antes que a lâmpada se apagasse, porque na época dos sacerdotes, já velho de idade, a lâmpada estava quase se apagando. Mas antes dela se apagar, o Senhor ele vai chamar Samuel. Samuel ainda tem voz, ainda tem marido de Deus nos dias presentes. Eu creio que o Senhor ainda está chamando muita gente pelo nome. Porque a lâmpada está se apagando, tem gente que não está percebendo. A lâmpada, aleluia, está se esvaindo, mas tem gente que não está percebendo. O Senhor está procurando. Samuel, o prazer de Deus não é que o Senhor venha chamar outro. O prazer de Deus é que nós vamos despertar. Mas se nós não se colocarmos na posição que Ele nos chamou, Deus vai ter que chamar outro. Deus ele vai chamar o nome do outro. Mas para poder, irmão, com todo respeito, o Senhor ele conta contigo. Fala para o outro: o Senhor ainda quer contar contigo. E o Senhor vai chamar Samuel. E Samuel vai manter, aleluia, o candeeiro aceso. Como é que está o teu candeeiro, igreja? A gente já bem entendemos da passagem das 10 virgens, em que ela tinha que manter a lamparina acesa, esperando o noivo, para que pudesse fazer corte naquele grande casamento em que nós estamos aguardando. Mas as 10 virgens, era a responsabilidade dela manter a lamparina acesa. Manter a lamparina acesa. A Bíblia fala que ambas elas vão cair no sono. No que cai no sono, de repente começa a ver uma larinha. Aí vem. Não perca essa esperança. Tem muito crente que está desformado, desconectado de que o noivo está vindo por aí. Jesus ainda está alertando a igreja. Eu estou chegando. Jesus ainda está dando a terra. Quanto menos vocês esperarem, eu estou chegando com força. Não sobre nada mais. Não cochile, não sobre nada mais. Eita, não vacile na presença de Deus. Jesus está dizendo: eu estou chegando. Eita, mas a Bíblia fala que estará todo mundo.
outro vai ser deixado. Deus fala que Deus está batendo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Ei, irmão, quem vai partir com glória, levanta a mão pro alto do lugar. Está com a lamparina nessa noite. Aleluia. E o noivo chega. E as 10 ficaram meio que impactadas, até que 5 delas não guardaram azeite. E quando as 5 percebem que não tinha azeite para manter a lamparina acesa, elas vão pedir as outras 5. E as outras 5 vão dizer para ela: não há caso que falte para nós e para vós também. Não é que ela não queria dar, não. A questão, se ela desse, ela ia ficar sem. Porque o que ela tinha é para manter a lamparina dela acesa. Então, para não ficar sem a sua lamparina acesa, ela não pôde dar. Isso nos mostra uma coisa: quem tem que guardar e quem tem que reserva é você. Aí não dá para andar na carona de ninguém. Não dá para poder andar na carona de ninguém. Se o seu pai for achando que você vai porque você é filho, não vai não, né? Aleluia. Se o seu esposo for, ou se a sua esposa for, você acha que vai porque você é esposo, guarda o teu azeite para não poder faltar na tua lamparina. E as 5 prudentes foram cortejar aqui casamento, porém as 5 quando voltam, elas batem na porta, porque as portas já estavam de tanto pedir, se apresentam na porta, e ela tentando identificar, dizendo que elas estavam na espera, mas a palavra que elas receberam já pensou? Não dá para andar morro na presença de Deus. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós estamos dentro, ou nós estamos fora. Não dá para poder ficar em cima do muro. E essa palavra de advertência, irmão, ela adverte a minha vida e a tua vida de hoje. Não seja crente simplesmente por ser crente. Não seja crente porque a onda é de ser crente. Porque entendemos que uma hora vai se revelar quem é e quem não é. Mas deixa eu continuar. A batalha se trava. E a Bíblia nos diz que dentro dos filisteus havia um gigante chamado Esquileló. E se entende que é da descendência de Golias. E esse gigante, entre outros, mas eu quero centralizar nele, a Bíblia fala que ele estava com uma lança, e a ponta dessa lança de cobre pesava mais de 3 quilos, quase 4 quilos. Ele cingiu uma espada nova. E a Bíblia nos diz que esse gigante Esquileló, ele vai tentar matar Davi. E nos mostra que a sua intenção era matar Davi. Ele vai preparar uma espada simplesmente focada para matar Davi. Cujo seu propósito, podemos entender que havia um espírito de vingança. Eu quero matar Davi. Eu preciso matar
preciso destruir Davi. Eu tenho que dar um jeito em Davi. Vai lembrar que na mensagem tem pessoas que infelizmente vivem a sua vida em função de atingir o outro, em função de matar o outro. Esquece da sua vida, esquece da sua história, esquece de construir a sua história, simplesmente para poder viver a sua vida, para poder tentar atingir alguém. Meu Deus. Esse era o propósito desse gigante chamado Esquivenório. Nos dias atuais, infelizmente, tem pessoas que têm tudo para crescer, tem tudo para poder ter, sabe, um ministério bem sucedido, mas infelizmente, ainda assim, não está o seu foco em si, em Cristo. O seu foco está em querer vingança, destruir, matar, ferir. Porque eu estava até conversando, se a nossa luz não brilha, nós não precisamos apagar a luz de quem está brilhando. Aleluia. Se a luz da vida no terror está brilhando, glorifica a Deus por isso, exalta a Deus por isso, se alegra por isso, enaltece a Deus por isso. Se a minha não brilha, eu preciso matar de quem está brilhando. Essa é a intenção desse Esquivenório. Ele não brilhava a sua luz, mas ele queria matar quem estava brilhando a luz de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Porém, nós começamos a observar que nessa história, quando Davi vai se cansar, quando Davi se cansa, ele vai se aproveitar a oportunidade que ele está cansado para poder tentar ferir Davi. Aí entra um personagem chamado Abissai. Abissai vai ver o cenário. Abissai vai observar que Davi poderia ser ferido, Davi poderia ser morto. Abissai poderia ver o cenário e ficar do jeito que ele estava. Abissai poderia ver o cenário e continuar a olhar o que poderia acontecer. Mas Abissai não. Abissai vai tomar uma atitude. Eu faço parte do mesmo exército. Eu faço parte da mesma nação. Eu faço parte do mesmo que representa o céu. E eu não vou ficar parte desse cenário. Eu vou entrar nessa briga. Eu vou fazer parte daqueles que realmente eu entendo que tem que estar com a mão dada. E eu não vou abrir mão de poder guerrear em favor do meu irmão. Se alguém está querendo ferir ele, eu vou interceptar. Eu não vou aceitar. Eu vou na mão dos combinados dele e Abissai é aquele, porque vamos lá, vamos mudar um pouquinho. É muito mais fácil nós se ajudarmos para matar do que para poder ajudar. É muito mais fácil de nós se ajudarmos para criticar do que para poder construir. É muito mais fácil de a gente se ajudar de quem está falando mal para alguém, de que alguém chegar e falar assim: não, não vamos fazer isso. Vamos orar, não, vamos interceder. É muito mais fácil entrar na conversa de quem quer destruir, de quem quer machucar, de quem quer caluniar, do que chegar e alguém chegar e dizer: não, ele ainda tem jeito, ele ainda tem solução. Vamos orar por ele, vamos orar por ela, vamos interceder por ele, vamos clamar por ela. É muito mais fácil, mas Abissai não. Abissai vai ver o cenário. O gigante está se aproximando. Davi está ali, sabendo porque está dentro do cansaço, mas quando a Esquivenório pensa que vai ferir Davi, Abissai entra dentro do cenário. Ele não repetir esse negócio. Abissai vai entrar dentro do cenário. Abissai não vai ficar parte daquele cenário. Abissai não vai chegar para eu vou entrar, eu não vou ficar de fora. Irmão, só carrega a bomba que Deus leva quem entra no cenário para defender alguém. Outra gente não entendeu. Deus só sustenta o nome de alguém quem se prontifica a poder estar ajudando a erguer quem está caído. Não, você não entendeu, não compreendeu. Deus só sustenta o nome de alguém daqueles que vê alguém prostrado, mas não pisa. Pelo contrário, pega na mão e levanta. Não, vou repetir isso aqui. Porque não lembrar do cenário onde ele estava ali, Jesus falando com os discípulos, com os fariseus republicanos, quando vai chegar e vai dizer: aí, Senhor,
e o Senhor vai continuar a dar as diretrizes para ele, e vai contar aquela parábola daquele que estava no meio do caminho, em que ele foi abordado, foi roubado, estava quase à morte. Vai passar o levita, vai ver o estado dele, em vez de estender as mãos para poder ajudar, ele vai passar de lado. Depois vai passar, aleluia, ali o sacerdote, olhar o estado dele, em vez de estender as mãos para levantar, ele vai passar a parte e vai. Mas aquele judeu que estava ali, todo machucado, quase à morte, vai passar outro ser humano, que era outro samaritano. Quando olhou para aquele judeu, olhou o estado dele, em vez de fazer a mesma coisa, o samaritano ele vai chegar e vai ajudar aquele judeu que estava machucado. Mas poderia ser uma história comum, mas o problema, a questão, aliás, é que samaritano e judeu não se dão. Ele poderia fazer a mesma coisa, porque o sacerdote levita era compatriota dele. Porém, samaritano poderia ter até sua razão, não pode ajudar, porque ele nunca se interessaram em fazer expulsão com a gente, sempre desprezado. Mas não, o samaritano vai chegar, vai se aproximar, vai ver o estado, mesmo correndo perigo. Ele vai ajudar aquele judeu, ele vai retratar aquele judeu, ele vai levar o judeu numa estalagem, ele vai colocar os cuidados de alguém, vai pagar ainda alguma coisa para que ele pudesse ser tratado naquele lugar. Ou seja, Jesus vai dizer para ele: quem foi o próximo daquele judeu? Ele, samaritano, até para falar de uma dificuldade, porque eles tinham ódio do samaritano, e daqueles que tinham ódio, é aquele que ajudou, é aquele que estendeu a mão, é aquele que se prontificou pedacinho de camarão. E mesmo assim, não tem diferença. Eu sou independente de patrão, eu sou independente de cidade, independente de nação. Você pode ser da África, pode ser da África, você pode ser do Brasil, você pode ser do Nordeste, você pode ser do Brasil, você pode ser da onde? Eu estou em Cristo Jesus, porque quem está convertido, e aí sai, vai ver aquele cenário que vai entrar na guerra. E quando ele precipita, ele vai matar aquele gigante. Ele vai matar os gigantes. Aí a gente aprende uma coisa para finalizar aqui. Fique de pé, por favor.